Tem uma pergunta que tem me incomodado muito nessas últimas semanas, nesses últimos tempos. E, aliás, exatamente 8 dias eu passei a madrugada em oração e colocando diante de Deus uma pergunta: por que é tão difícil fazer a vontade do Pai? Você já se perguntou? Deixa eu fazer de uma outra forma, deixa eu apresentar essa questão de uma outra forma. Você já teve aquela sensação de que quando você decide fazer aquilo que é certo, o processo é marcado por muita inquietação? Tudo dá errado quando você decide fazer aquilo que é certo. Parece que tudo se levanta em oposição ao propósito do seu coração. Também já teve aquela sensação, a impressão de que quando você escolhe o erro, o processo, o caminho, parece que tudo dá certo, parece que tudo contribui para você fazer aquilo que é errado? Já sentiu isso? E o curioso é que uma vez consumado o certo, uma paz enorme toma conta do seu coração. Mas se o contrário acontece, é um peso, uma dor, uma dificuldade, um desassossego absurdo em meu coração e em seu coração. Deixe-me lhe perguntar de novo, por que é tão difícil fazer a vontade do Pai? Eu acho que nós não percebemos, não observamos que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele colocou o propósito de fazer a vontade do Pai acima do pão nosso de cada dia. Antes de pedir a Deus o pão, Ele me convida a, em oração, dizer: e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É como se Jesus estivesse nos ensinando aquilo que mais tarde no Evangelho de João Ele vai dizer. Eu não cheguei lá ainda, sabe, irmãos? Por maior que seja o meu desejo de fazer a vontade do Pai, Jesus, no texto do Evangelho de João, Ele diz de uma forma extremamente bela. Ele não só diz que desceu para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não só diz isso, mas tem um momento em que Ele diz o seguinte, capítulo 4, 34, Ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu tenho encontrado pessoas que já desistiram de fazer a vontade do Pai, porque perceberam que fazer a vontade do Pai é se colocar em oposição à vontade do mundo, ou em oposição à sua própria vontade, ou em oposição à vontade das pessoas que estão à sua volta e que têm alguma expectativa sobre o meu comportamento, sobre o seu comportamento. É por isso que eu volto a lhe perguntar: mas por que é tão difícil, meu Deus, fazer a tua vontade? Eu quero fazer a leitura de um texto. João capítulo 21, versos de 28 a 32. O texto diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Apenas para lembrá-los que o Evangelho de Mateus, há um consenso teológico de que ele foi escrito para uma comunidade cristã, de cristãos, mas convertidos do judaísmo. E uma outra observação: esse capítulo 21, dentro do Evangelho de Mateus, tem uma importância absurda. É esse capítulo que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. É esse capítulo que narra a purificação do templo, o momento em que Jesus tirou daquele lugar, daquele espaço, os que estavam vendendo, os que estavam trocando moedas. Lembram-se disso? Os vendilhões do templo foram afastados daquele lugar.
A história que eu acabei de ler, a parábola que eu acabei de ler, ela foi contada por Jesus em resposta a uma inquietação enorme no coração dos principais sacerdotes. Eles voltaram-se para Jesus e perguntaram: com que autoridade você fez estas coisas? Quem constituiu a autoridade? Quem lhe deu esta autoridade de entrar no templo e derrubar as coisas, expulsar os cambistas, os vendedores? Quem lhe deu tal autoridade? A história que eu li foi parte da resposta de Jesus para esta gente. De onde vem a sua autoridade? Mas a pergunta é outra, não é? Por que é tão difícil fazer a vontade do Pai? Eu me recordo que não faz muito tempo alguém conversava com a Cláudia, eu estava próximo, e eu escutei a conversa, irmãos, me perdoem, mas eu escutei a conversa, eu estava muito próximo para não ouvir. E aquela mulher dizia o quanto o Evangelho estava alcançando o seu coração, ela estava se tornando cada vez mais sensível, mas ela estava com um medo enorme, porque ela estava acompanhando o processo que nós estávamos vivendo, com uma série de problemas que surgiram, e os irmãos foram os nossos intercessores. E ela parou por um instante e disse: eu tenho tanto medo, porque eu observo a vida de vocês com tanta provação, com tanta dificuldade, com tanta tribulação, eu tenho medo. Eu nunca mais esqueci, apesar de não ter sido convidado para a conversa, eu nunca mais esqueci essas palavras. E eu me recordo que naquela hora, era como se o Espírito Santo de Deus estivesse dizendo a mim: olha, essa gente precisa saber que desejar fazer a vontade do Pai não é transformar a vida em algo extremamente confortável. Deixa eu falar de outro jeito. Sabe, fazer a vontade do Pai, às vezes a gente tem uma visão muito romântica disso, sabe? E a gente imagina que quem faz a vontade do Pai tem saciedade, não tem dificuldades, é suprido em todas as suas carências, desejos. Por outro lado, às vezes a gente pensa que quem faz a vontade do Pai é protegido, parece que blindado, nada lhe acontece, não há absolutamente nada que o Senhor não possa livrá-lo. E o mais interessante é que há quem pense que aquele que faz a vontade do Pai recebe aplausos dos homens. Eu fui muito sutil no que lhe disse, e usei a expressão de uma visão romântica, não. Mas, se eu lhe disser que o que eu acabei de lhe dizer, na verdade, trazem as marcas das palavras de Satanás no deserto para Jesus. Ele sugere que as pedras, se transformem em pães. Ele sugere que Jesus salte do pináculo do templo, que nada vai lhe acontecer. E tem mais, que todos os poderes, que todas as coisas estariam sob o seu controle, todos os reinos deste mundo. Deixa eu lhe dizer que uma visão romântica da espiritualidade não consegue enxergar os conflitos que tal caminho carrega consigo. É por isso que eu vim lhes dizer que, se eu pergunto por que é tão difícil fazer a vontade do Pai, talvez a resposta venha em uma outra pergunta: e por que não seria? E por que não seria? No texto sagrado, eu não sei se você observou, mas parece que Jesus está olhando para aquela gente, está dizendo claramente: olha, chamar Deus de Pai não faz de você alguém que vive segundo a vontade dEle. Os judeus, eles se agarravam à ideia de que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus, e isso parecia garantir àquela gente um status diferente dos demais mortais. Na parábola contada por Jesus, os dois personagens são filhos do dono da vinha. E ao contrário da parábola do filho pródigo, não está aqui descrito um mais velho, um mais novo, histórias diferentes. É tudo muito resumido, mas no texto diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos, e ponto. Portanto, o fato de você declarar-se, assumir a identidade de um filho de Deus,
não significa que você estejamos a realizar a vontade do Pai. Os dois personagens eram filhos daquele homem, do dono da vinha. Uma outra observação, e talvez essa tenha sido muito curiosa. Nós tivemos nesses dias um hóspede muito especial em nossa casa, o nosso neto. Ele ficou conosco, dormindo no nosso quarto, deitado conosco na cama. E houve um momento em que ele estava deitado, e ele gosta muito de ver futebol, resenha esportiva, essas coisas, com o celular acompanhando um jogo. E de repente eu vi que ele estava com frio, cobri. E a Cláudia chegou no quarto e ele disse: eu gosto muito de ficar nessa posição assim, confortável. Naquela hora, sabe o que é que me veio à mente? Por que as pessoas costumam lhe dizer, e a mim também, que eu preciso sair da minha zona de conforto? Quero não. Eu vim aqui lhes dizer que eu não quero não. Porque me parece que nós demonizamos o confortável. Sabe, a sensação de realização. Eu estou bem, mas alguém olha para mim e diz: não, você precisa se mover, você precisa se mexer, você precisa se coçar, você precisa fazer alguma coisa. Eu estou bem. Agora você vai fazer tudo isso para depois encontrar uma situação confortável para... Eu já estou. Eu, junto com o Ian, vou lhe dizer, tem certas coisas. Na verdade, eu não sei por que nós usamos essa expressão. Eu acho mais razoável dizer assim: você precisa sair do automático. Tudo bem. Porque do confortável, eu não quero sair. Eu não quero sair. E sabe qual é a sensação que eu tenho? É que Jesus tornou aquele momento um momento extremamente contundente. Jesus, ele foi de alguma forma, desculpa a expressão que vou usar, mas ele foi como que um elemento transgressor. Os judeus estavam celebrando mais uma festa. Há uma estimativa de que cerca de 2 milhões de pessoas estavam ali em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, muita gente. E eles já estavam acostumados a entrar no templo, ver as barracas, ver os animais, ver as moedas, os cambistas, mas ninguém levantava uma voz sequer. Eu observo que quando Jesus, de alguma forma, conquistou o coração daquela gente, talvez tenha sido por isso, porque ele fez o que todo mundo, provavelmente, tinha o desejo de fazer, mas não tinha coragem. E Jesus entra naquele lugar e transforma, sabe, o automático em desordem. E não se espante com o que vou lhes dizer. Algumas vezes, quando Jesus toca a sua vida, o resultado imediato, primeiro, é uma sensação de que, e agora o que eu vou fazer? Mas é este momento em que ele vai estar reorganizando a minha história e a sua história. Quando eu leio o texto, é como se Jesus tivesse, de alguma forma, interrompido alguns processos que já eram comuns. Eu sou o sacerdote, eu tomo conta do templo, eu coloco quem eu quiser aqui dentro. E aí Jesus disse: não, essa é a casa de meu Pai, e é casa de oração. E vocês transformaram uma casa que seria casa de oração em um covil de ladrões. Sabe o que eu quero lhe dizer? É que às vezes a gente entra dominicalmente nesse santuário, mas para repetir aquilo que fizemos no domingo anterior. Nós funcionamos pelo automático. Sabe, nós nos comportamos, vou me levantar, vou me sentar, eu vou cantar, levantar a mão aqui e ali, eu já sei mais ou menos qual vai ser a sucessão da ordem, da celebração, e a gente vai fazendo e vai vivendo uma vida que a gente não percebe que caiu no automático. No texto sagrado eu fico impressionado porque a Bíblia diz assim, que aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, que em algumas traduções aparece a palavra anciãos, e perguntaram: mas com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Eu quero lhe dizer que quem tem autoridade sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Tenha muito cuidado para não transformar um comportamento repetitivo em expressão de espiritualidade. Há momentos em que você canta, que você sequer se percebe o que está dizendo ao Senhor. Há momentos em que nós oramos e repetimos frases, juntamos sentenças. E oração não é isso.
Há algo de mais profundo em nossa experiência para com Deus. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer, fazer a vontade de Deus não é uma questão de palavras, mas de atitudes. E aí eu volto ao texto, porque o primeiro filho, ele é desafiado a fazer a vontade do pai, e no versículo 29 ele diz, não quero. O segundo filho da parábola ouve a mesma palavra, mas ele diz, sim, Senhor. E aí você se recorda do texto? Ele não vai. A minha relação com Deus precisa sair da dimensão das palavras, do discurso religioso. A grande questão não é o que você disse, mas como você vai se comportar depois de sua declaração. Se você disse sim, a grande questão é como você vai se comportar a partir desta palavra que você pronunciou. E se você disse não, deixa eu lhe dizer, o não ainda não é o fim. Ele não tem o poder de determinar o resto da sua história. Ah, meus irmãos, essa é uma palavra tão bela. Porque sabe o que é que me mostra a parábola contada por Jesus? É que Deus sabe o quão difícil é para cada um de nós fazer a vontade dEle. Mas mesmo assim continua a nos chamar. É Jesus quem conta essa história. Ele diz, olha, são 2 filhos. Um recebe a ordem, diz, eu não vou. Mas depois muda de ideia, vai. O outro diz, eu vou. Mas não se move, não põe em prática aquilo que prometeu. E aqui no texto sagrado, que eu acho, Jesus é de uma sabedoria absurda, sabe, irmãos? No versículo 30, a Bíblia diz que o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. O primeiro filho foi aquele que disse, eu não quero. Mas mesmo assim, o pai ainda vai ao encontro do segundo filho e coloca diante dele, aí a Bíblia diz, a mesma coisa. A experiência frustrada com o primeiro filho não destruiu o processo, ou o projeto, ou o desejo do pai da vinha. Eu não sei como você lida com as decepções e as frustrações com pessoas. Alguns de nós já até assassinou alguns. Sim, assassinou. Sabe aquela expressão que você costuma usar? Ele morreu para mim. Não quero mais vê-lo. Sepultado está. E alguns são sepultados de forma sumária, sem direito à defesa. Só que no texto sagrado, depois de ter ouvido um não, o pai continua conversando com seus filhos. Sabe o que isso quer me dizer, irmãos? É que Deus não desiste de nós. Mesmo diante de uma geração, uma sociedade tão corrupta, Ele ainda continua nos convidando a viver uma vida de santidade. Mesmo diante de uma vida marcada pela mentira, Ele ainda nos convida a viver a verdade. Mesmo que as pessoas estejam considerando o pecado algo normal, Deus olha para mim e para você e diz, não, não é assim. E nos convida a viver uma vida de consagração. E o curioso, sabe, irmãos, que às vezes não são 2 os personagens. Não é um que diz, não quero e vai, e outro que diz, eu vou e depois não faz. Às vezes sou eu quem vivo os 2 papéis, desses 2 meninos. E eu não sei se nesses últimos dias você tem sido aquele que tem resistido à vontade de Deus. Tem vivido no automático. E tudo que Deus, eu vou, eu quero, eu entrego, eu vou consagrar, eu vou viver uma vida de oração, mas não vive. E domingo que vem nós vamos estar aqui novamente juntos. E se eu lhe perguntar quantas vezes você esteve na presença de Deus em oração, envergonhados, nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer, não aconteceu. Deus sabe, irmãos, o quão difícil é. Mas Ele continua falando aos seus filhos. E o curioso é que essa história também me faz perceber que Deus sempre nos fala de forma muito clara o que Ele quer, o quando Ele quer e o onde Ele quer. Eu vou apenas ler o versículo 28, quando ele diz assim, é só um trecho do versículo 28. Ele conversa com o primeiro filho e diz, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Existe alguma dúvida?
O que é que o pai queria que o filho fizesse? Resposta: trabalhar. Onde? Na vinha. E quando? Hoje. Simples, irmãos. É simples. E aqui deixa eu lhe dizer, o fato da vontade do pai ser simples não significa que ela seja fácil. Porque aí eu começo a trabalhar com a dimensão do tempo. E eu me sinto no poder, na autoridade de estabelecer qual será o melhor tempo. Eu me sinto com a autoridade de estabelecer não só o quando, mas onde e o quê. Aqueles meninos ouviram a mesma palavra da parte do pai. E talvez eles tenham vivido uma ilusão. E qual teria sido essa ilusão, irmãos? Pensar que as nossas palavras são suficientes para agradar a Deus. E eu quero lhe dizer que isso é um terrível engano. Um terrível engano. Eu não sei o quanto você já prometeu ao Senhor, mas eu quero refrescar a sua memória. Eu não vou muito longe. Lembra-se o que foi que você disse a Deus na última provação que passou? Você se lembra quando seu filho estava prestes a fazer o concurso, o que foi que você como mãe disse? Você se recorda o que foi que você disse se porventura fosse aprovado? Se conseguisse concluir? Se o resultado daquele exame não fosse positivo? Se a cirurgia fosse bem sucedida? Você se lembra o que foi que você disse? O grande problema, irmãos, é que sofremos todos de uma espécie de amnésia pós-gratulatória. Depois da gratidão, vem o esquecimento daquilo que o Senhor fez. E aqui deixe-me lhe dizer que o que importa não é como a sua história começa, mas como ela vai terminar. A história do primeiro filho parecia ter chegado ao final, quando ele olhou e disse: não, eu não quero. E o interessante é que Deus suporta ouvir isso de um filho. Eu não sei se você já viveu esse momento com algum dos seus filhos, você que é pai, você que é mãe, de colocar diante dele uma situação, uma questão, mas ele já é adulto, ela já é adulta, ou pensa que é, e de repente olha para você e diz: eu não vou, eu não quero. E alguns vão mais longe: você não tem nada com a minha vida me pertence. Eu fico imaginando o tamanho deste amor de Deus, o quanto Ele suporta escutar da minha boca e da sua boca. Lembra-se daquela noite que eu lhe disse 8 dias atrás? Eu tive uma conversa profunda com o Senhor. Eu recordo que quando a Cláudia acordou, eu estava em prantos e conversava com Deus. E eu pude colocar diante dele tudo que estava em minha alma, em meu coração, sabe, irmãos? Se você me perguntar se as circunstâncias mudaram, se as dificuldades continuam, sabe, irmãos? Mas como é bom saber que Deus escuta nossa voz. Só o fato de eu poder chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, não está sendo fácil, está sendo difícil, estou nos limites. Não, isso cura, irmãos. Ser ouvido por Deus cura a alma, cura o nosso coração. Mas sabem, há uma outra coisa que observo nesse texto, é que mudar é possível. Mudanças são possíveis. Mudar, meus irmãos, mudar. Aliás, deixe-me lhe dizer de uma forma mais simples: se a sua resposta a Deus foi sim, persevere nisso. Porque você já aprendeu que quando nós abraçamos aquilo que é o correto, o certo, as dificuldades se levantam sobre mim e sobre você. Toda nossa dificuldade em obedecer ao Senhor gira em torno de uma palavra só. Sabe qual é a palavra? Mas. E eu vou explicar por que estou a dizer isso. No texto que li, eu não coloquei ele aqui, o texto vai dizer assim: este respondeu, não quero. Aí vem um mas depois mudou de ideia e foi. E aí o texto sagrado diz: o pai chegou ao outro filho, disse a mesma coisa, ele respondeu, sim, Senhor. Aí aparece de novo o mas não foi. Eu não sei qual o poder que essa conjunçãozinha, esta palavrinha tem tido sobre a sua vida. Eu prometi, mas
Eu consagrei, mas eu dediquei, mas eu disse que não ia mais fazer, mas... E o interessante, sabe, irmãos, é que a mudança, ela alcançou tanto aquele que disse sim, quanto aquele que disse não. Por isso eu volto a dizer, mudar é algo possível, e Deus está trabalhando com isso. O texto não apresenta as razões pelas quais o segundo filho não quis fazer a vontade do pai. Ele diz, não quero, mas não há nenhuma explicação no texto. Ou ele diz, eu quero, mas também não há nenhuma explicação. Não há absolutamente nenhuma explicação no texto sagrado. E eu dei graças a Deus, porque não existem essas explicações. Sabem por quê? Porque aí a minha explicação se encaixa. As razões que eu me levanto, elas se encaixam perfeitamente na história. Porque está escrito, irmãos, que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu posso pedir para você ler esse texto comigo? Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você escutou o que você leu? Então deixe-me lhe perguntar, você realmente deseja viver piedosamente em Cristo Jesus? Você deseja realmente fazer a vontade do Pai? Colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, acima do pão nosso de cada dia? Acabar com essa história de que a sua relação com Deus se resume a declarações, e aí passa a vida inteira dizendo Senhor, 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 e aí o texto olha para mim e para você e diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Onde, irmãos? No reino dos céus. Porque o que o Senhor quer é obediência, é compromisso, é atitude, irmãos. E vou mais longe. Se a sua resposta a Deus foi não, posso lhe dizer, arrependa-se, ainda dá tempo de mudar. O fato de você ter caído em algum momento de sua história, em sua caminhada com Deus, você pode ter sido derrotado, mas você não é um derrotado. Você pode ter fracassado, mas você não é um fracassado. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e Ele pode recomeçar a sua história. Sabe, aquele adultério pode ser interrompido, aquele ato corrupto pode ser interrompido, aquela mentira pode se transformar em verdade, aquele desejo pode se transformar em realidade. Aqui eu volto a dizer, o texto não apresenta as razões pelas quais também o primeiro filho mudou de ideia e foi. Eu gosto muito dessa expressão e dessa tradução quando diz que ele mudou de ideia. O filho pródigo, uma história tão parecida, não? Ele também teve a sua vida mudada quando ele mudou de ideia. E o grande problema é que eu estou vendo muita gente hoje cheia de ideia. Cheia de ideias, sabe? Tem ideias demais. Ideias demais. Talvez esse seja o nosso problema, sabe, irmãos? Nós somos um poço de ideias. E tem algumas pessoas que parecem ter feito doutorado nisso, porque as ideias são cada vez mais mirabolantes. E às vezes são ideias para justificar aquilo que não deu certo lá atrás. Mas permita-me continuar, porque o que falta em você, o que falta em mim, não é o discernimento, mas decisão e atitude. Se você entrou neste lugar e tem sido de alguma forma incomodado, porque tem vivido a vida em função do seu trabalho, em função do seu estudo, em função da sua família, e você está cansado disso, chega um final de semana, a única coisa que você quer é descansar. E aí na segunda-feira você se levanta para começar a mesma rotina que tem esmagado sua vida. E aí você junta um pouco de dinheiro para pagar as contas. Se sobrar alguma coisa, você faz um passeio, um restaurante, uma viagem. E aí começa tudo de novo. Deus não lhe colocou neste mundo para viver assim. Ele colocou a mim e a você para viver a vontade do Pai. Por isso,
Deixa eu lhe dizer, quando nós rejeitamos a mensagem de Deus, é ao Deus da mensagem que estamos rejeitando. Quando Jesus caminha para o final da parábola, ele pergunta: qual desses filhos parece a vocês que fez a vontade do Pai? E todos sabiam a resposta. Impressionante, todos sabiam a resposta. A partir daí, então, Jesus diz assim: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. A grande questão, irmãos, é: por que eles não creram em João? Talvez eles pudessem dizer a Jesus: mas Jesus, João era uma criatura muito esquisita. A dieta deles, as roupas que ele usava, ele pregava no deserto. Ou quem sabe diriam assim: mas ele não era um dos nossos, ele não era um sacerdote, ele não era um mestre da lei. Ou talvez dissessem: não, ele era muito contundente. Quando ele começava a pregar, ele olhava para a gente e dizia: raça de víboras, isso e aquilo. Não, ele precisava ter uma linguagem mais soft, mais leve, mais... E talvez eles quisessem justificar. É por isso que Jesus olha para aquela gente e diz assim: vocês não rejeitaram João. João não foi o rejeitado. Não foi o sermão de João. Foi o Deus de João. Não foi a mensagem de Deus, mas foi o Deus da mensagem. E às vezes, meus irmãos, nós temos uma dificuldade tão grande de ouvir a voz de Deus através do João. João não tem o perfil que a gente gostaria. Ele não se encaixa no perfil do pregador diante do qual eu me curvo. Uma outra observação que faço, sabem? Não se esconda por trás de suas falhas. Deus transforma os que são considerados uma maldição em bênção, irmãos. Publicanos eram detestados pela sociedade judaica do primeiro século. Prostitutas também. Aí Jesus, na sua fala, olha para eles e diz o seguinte: mas os publicanos e as prostitutas creram. Só para lhe lembrar, eu estou lendo que evangelho? Mateus. Mateus, antes de seguir a Jesus, ele era o quê? Ele era um publicano. Você sabe que esta parábola que nós estamos lendo, ela só aparece no evangelho de Mateus? E eu fiquei a me perguntando: por que os outros evangelhos não trazem essa parábola? E ao mesmo tempo, uma voz no meu coração dizia: não tinha como Mateus se esquecer dessa história, porque houve um dia em que Jesus, e ele estava lá, Jesus contou uma história e olhou, por favor, é só uma visão poética, sabe? Nesta hora eu acho que Jesus olhou para Mateus e disse: mas os publicanos e as prostitutas creram. Você imagina o poder dessa palavra? Talvez as pessoas tenham tratado ou estejam tratando você à semelhança do que aconteceu com os publicanos no tempo de Jesus, com as prostitutas, com os marginalizados. E alguém possa ter dito a você: olha, você não tem jeito, não tem como. Você, de todos os mortais, é aquele que impossível de ser transformado. E eu quero lhe dizer que prostitutas e publicanos foram transformados pela graça do evangelho, irmãos. Ah, pastor, mas sim, se você olhar na genealogia de Jesus, tem uma prostituta lá. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Os mestres, os sacerdotes, aqueles que estavam na alta cúpula da religião judaica do primeiro século, estão agora sendo confrontados por Jesus. Vocês querem me perguntar sobre a autoridade? Deixe-lhes dizer. João veio e apresentou aquela que era a mensagem de Deus e vocês rejeitaram. Mas vocês que estão agora vivendo nesse automático da tradição, sabe, da repetição, das regras, do não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, isso é imundo, isso é aquilo, e se sentindo maior e mais importante do que todos os mortais, colocando um fardo pesado sobre os ombros das pessoas, mas sem sequer estar dispostos a erguer uma força sequer de um dedo, que se sentam na cadeira de Moisés, mas que falam e não vivem o que falam. Deixa eu lhe dizer, as prostitutas e os publicanos que vocês tanto repudiam, estão entrando no reino
antes de vocês. Aí eu volto ao texto, sabe, irmãos? E percebo que tudo se resume a duas coisas: arrependimento e fé. Ao final do texto, do versículo 32, Jesus olha para aquela gente e diz o seguinte: e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O que é que vai precisar acontecer para você se arrepender? O que é que vai precisar acontecer para que você possa crer? Eu me recordo que ainda era pastor em Recife, e uma senhora vivia orando pela salvação do seu filho. Ele conhecia o Evangelho, estava afastado, foi trabalhar numa cidade do interior do estado de Pernambuco, e aí longe da mãe ela disse: pronto, agora eu perdi meu filho. Mas ela continuava a orar, continuava a orar. Uma certa ocasião ele sofreu um acidente muito grave, foi parar no hospital, e depois ela contou-me, depois dele restaurado, que ali no hospital ele havia finalmente rendido o seu coração, havia quebrantado a sua alma, e estava de volta aos braços do Pai. E ela olhou para mim e disse uma coisa: pastor, eu aprendi que em minhas orações eu peço, mas eu não tenho controle sobre o processo. Vocês entenderam o que eu... Entenderam? Eu peço, eu desejo, eu entrego, eu clamo, mas eu não sei o processo que Deus vai usar para derramar sobre mim aquilo que eu estou a clamar. E ela disse: eu sofri muito, mas eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu só quero dizer a você que tudo se resume a isso: arrependimento e fé. Ah, mas o senhor está colocando ameaça. Não estou fazendo isso não. Eu sou um como você. E vou dizer mais, eu tenho aprendido que às vezes a gente pensa que a pressão está grande demais, que Deus exagerou na provação. Mas eu tenho aprendido que o peso da provação é proporcional à minha resistência. Quanto maior for a minha resistência, maior será o peso da provação. Eu me lembro de um amigo que dizia assim: Deus enverga, mas não quebra. Sabe, envergar, quebrantar-se. Hoje pela manhã tinha umas 2, 3 mulheres aqui visitando a nossa igreja. Uma faz parte da igreja, e uma delas olhou para mim e disse: pastor, a gente está vindo aqui, mas com muita alegria. Que bom que a alegria é caminho que nos leva à presença de Deus, que a gratidão é caminho que nos leva à presença do Senhor. E eu não sei o quão agradecido você tem sido por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça. E se você quer saber, você já aprendeu que não é simplesmente orar, dizer obrigado, Senhor, e multiplicar palavras. É atitude, é viver como um homem e uma mulher agradecidos ao Senhor. E vou mais longe, é determinar um propósito para a vida. E sabe qual é este propósito? Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu estou dizendo isso a Deus repetidamente: eu quero fazer a vontade do Pai. Eu tenho dito isso. Você pode dizer isso comigo? Eu quero fazer a vontade do Pai. Pronto, agora já disse. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu não sei o custo desse processo na sua vida. Eu não sei quem vai precisar sair, se é você mesmo, se são os seus desejos, se são as suas ocupações, as suas preocupações com a vida, se são pessoas que têm assumido esse lugar, mas o lugar do seu coração é exclusivo de Deus. E só há um desejo no meu coração: fazer a vontade do Pai. Ah, pastor, mas eu estou com uma vontade tão grande de ir lá e dizer algumas coisas. Deixa eu lhe dizer, você quer fazer a vontade do Pai. Ah, pastor, mas eu tenho
tanta vontade de confrontar, de me vingar, de dizer tantas e tantas coisas, mas você vai se calar, em nome de Jesus, porque o que você quer fazer é a vontade do seu Pai. Ah, pastor, mas eu tenho muitos planos, propósitos, desejos. Você vai parar com isso e vai dizer: olha, sai o meu desejo e entra o desejo de Deus. Sai a minha vontade e entra a vontade do meu Senhor. Eu não quero fazer outra coisa. Eu quero fazer a vontade do Pai. Mas estou dizendo isso a vocês, e aqui eu me recordo de alguém que era missionário num dos países lá da África, país... mais de 90% de muçulmanos, e ele virou para mim uma ocasião e disse: eu tenho um peso tão grande comigo, eu carrego. Ele começou a desabafar e disse: eu sei que todas as vezes que eu prego a Jesus e alguém se converte, eu coloco essa pessoa sob o peso da perseguição, e a vida daquela pessoa que foi alcançada pelo Evangelho vira de cabeça. Ele é expulso de casa, às vezes ele é açoitado, ele não tem mais o que fazer, ele passa a ser perseguido, e ele dizia: eu me sinto culpado. Nós oramos, e ele chorou por diversas vezes, até que mais tarde ele percebeu que fazer a vontade do Pai, ainda que seja custoso, não há nada mais absoluta, não há nada neste mundo mais prazeroso do que viver a vontade de Deus, irmãos. Não importa o preço, fazer a vontade de Deus, foi para isso que você foi criado. E aí eu quero falar com você que está vivendo um momento, sabe, de reflexão. Estou falando com você que está nos visitando, já esteve aqui em outros momentos. Não chegou o momento de você dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade? De estabelecer uma aliança com Deus e dizer: olha, a partir de hoje, este domingo, esse momento, a minha vida vai ser diferente. Eu quero fazer a vontade do Pai. Há um vazio, um buraco na minha vida, eu fico tentando preencher com isto, com aquilo, mas chega, eu quero fazer a vontade do Pai. Pastor, eu sou muito teimoso, muito teimosa, mas eu vou abrir mão do controle e vou dizer: Senhor, será do Teu jeito, eu quero fazer a vontade do Pai. Durante a celebração nós cantamos uma canção, e a canção dizia lá no refrão: logo eu queria ouvi-la, Michael. Logo eu, finito, carnal, logo eu. Se eu lhe disser que foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Posso lhe dar uma sugestão, você que está nos visitando? Feche seus olhos e converse com Deus agora. Converse como se estivesse conversando com um amigo que conhece toda a sua história, porque ele conhece. E se seu desejo for dizer a Deus: Senhor, nesta noite eu assumo um compromisso contigo de fazer a Tua vontade. No lugar onde você está, você vai dizer isso ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu entrego a minha vida completamente nas Tuas mãos. Agora, por favor, não diga isso porque eu estou sugerindo. Não faça isso, porque Deus sabe se há sinceridade ou não no meu coração e no seu coração. Por isso, no lugar onde você está, se seu desejo for agora render-se ao Senhor e dizendo: Senhor, eu sei que eu vou enfrentar alguns conflitos, algumas pessoas talvez não consigam entender a decisão que eu estou tomando, mas a partir daqui será do Teu jeito. Eu entrego a minha vida completamente nas Tuas mãos. Eu quero viver a Tua vontade. Se este for o seu desejo, você que está nos visitando, no lugar onde você está, você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos. Diga isso ao Senhor. Se você fez esta oração, entregou a sua vida a Jesus, onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos e diga: pastor, ore por mim. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu quero viver a partir de hoje para a glória dele. Deus te abençoe, filha. Que este recomeço, que essa estrada seja guiada e orientada pela poderosa mão do Espírito Santo de Deus. Há mais alguém que deseja fazer isso? Entregar completamente a sua vida
nas mãos do Senhor, onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos, dizendo: sim, eu quero fazer a vontade do Pai. Deus te abençoe, filha. Sua vida é preciosa, viu? Aos olhos do Senhor. E você não imagina o que Ele ainda tem a fazer dentro de você e usando a sua vida. Deus lhe abençoe. Há mais alguém que queira fazer o mesmo? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que em sua vida não haja espaço para mais nada, apenas para a glória de Deus, filho. Há mais alguém que queira fazê-lo? Basta erguer uma de suas mãos. Nós vamos estar orando pela sua vida, caso esse seja o seu desejo. Deus te abençoe, filha, Deus te abençoe. Deus abençoe também a sua vida. Que a paz de Deus, a Bíblia diz que, sabe, ela não consegue, eu não consigo entender, excede o meu entendimento. Tome conta do seu coração. E do seu coração também, outra mão que foi erguida lá atrás. Há mais alguém que queira fazer isso? Apenas erga uma de suas mãos. Há alguém afastado de igreja, sabe? Foi para a rua, para o mundo e... Deixa eu lhe dizer, vontade do Pai, esse é o seu desejo. Quer recomeçar? Levanta bem alto uma de suas mãos e reconcilie-se agora com o Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém que assim queira fazê-lo? Onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos. Me permita orar por você. Eu vou pedir para cada pessoa que ergueu a mão apenas ficar de pé no lugar onde está. Me permita orar por você. Não fique constrangido ou constrangida. Se você ergueu a sua mão, fique de pé e me permita orar por você. A igreja já está orando pela sua vida. Façam isso em nome de Jesus. Façam isso em nome de Jesus. Pai querido, eu quero apresentar estas vidas ao Senhor. O Senhor conhece cada uma delas, a história. E eu sei, Senhor, que aquilo que está no teu coração excede a nossa compreensão. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, os teus caminhos não são os nossos caminhos. E é por isso que eu te peço, Senhor, que esse desejo da alma dessa gente, de fazer a tua vontade, se concretize para a glória do teu nome, Pai. Abençoa-os em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.